Boa noite. Estamos começando mais uma live da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno. E hoje nós vamos discutir a saúde integral da população negra. Boa noite. Estamos começando aqui mais uma live da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno. E hoje a nossa conversa é com a enfermeira que já está conectada aqui conosco. Boa noite, Cristina. Vou já te colocar aqui na conversa para nós nos conectarmos e aproveitarmos bastante, né, o tempo aqui de conversa. A Cristina, tudo bom, Cristina Araújo? Oi, tudo bom, Bel? Boa noite. E você, tudo bem? Tudo bem. O pessoal está começando a entrar aqui. Então, deixa eu te apresentar para o começo de conversa, né? Cristina Araújo é enfermeira formada pela Universidade do Sudoeste da Bahia, é especialista em saúde da família pela Universidade de Brasília, atuou como consultora técnica pela Unesco em hipertensão e diabetes no Ministério da Saúde entre 2002 e 2007, né? 5 anos. Enfermeira de saúde da família de 1999 a 2002, chefa da enfermaria do Centro de Saúde da região administrativa de Candangolândia, de 1994 a 1999, e trabalha, né, desde 2002 na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e atualmente está lotada no Hospital Materno Infantil de Brasília. Muito boa noite, Cristina Araújo. Que currículo, hein? Bel, aquela coisa, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, buscando novas formas de atuações para poder estar enriquecendo a nossa vida profissional. E assim, cada espaço que eu passei foi muito, muito valiosa as experiências que tive. Maravilha. Bom, Cristina, então vamos aproveitar aqui a tua experiência, porque a Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno, nós estamos realizando uma série de conversas com profissionais, negros e negras, ativistas, militantes, né, especialistas de diversas áreas. E hoje aqui nós temos essa conversa importantíssima, que é saúde da população negra antes e durante a Covid 2019 e as perspectivas, né, para pós-pandemia, que ainda tem muita coisa para rolar aqui no Brasil, não é, Cristina? Sim, com certeza, Pel. Eu sempre comento com alguns colegas que, de certa forma, nós tivemos, assim, nós países que compomos a América Latina, nós tivemos um certo tempo para nos prepararmos para essa pandemia que estava chegando, né? Eu brinco que, graças a Deus, eles, quando iniciou, foram para os países mais ricos, e que se tivesse sido conosco, com certeza a coisa estaria bem mais devastada do que o quadro que nós temos atualmente. Então, ter começado na Ásia e ter tido a eclosão na Europa, em países como Itália, países como Espanha, isso chamou a atenção, inclusive, do mundo inteiro, porque se fosse uma pandemia que tivesse iniciado ou na América do Sul ou no continente africano, como foi o caso do Ebola, as decisões de lideranças mundiais teriam sido outras, é isso que você está falando? Com certeza, quando você tem países, como você colocou, né, grandes potências financeiras, e que aí a gente inclui também os Estados Unidos, com um grande índice de pessoas contaminadas e de mortes que ocorreram nos seus momentos de pico, então o mundo todo passou a olhar de forma mais atenta e mais efetiva para o controle, né? E a forma de prevenção para que se previna realmente essa disseminação de forma tão devastadora. E mesmo assim ainda causou muita hesitação das lideranças com relação a medidas, né, de impacto populacional, né, e até mesmo medidas políticas que precisaram ser tomadas e com impacto econômico-financeiro, né, Cristina? Com certeza, a gente fica realmente também preocupada com essa questão do impacto financeiro, mas eu acho que nesse primeiro momento a gente tem que ver a questão de
cuidar e proteger a população, para que os seus males sejam o menor possível. Então, assim, essa medida de isolamento, de proteção, dessa campanha educativa que tem sido feita de forma geral, é de suma importância. É uma coisa assim que a gente tem que estar bem centrada nisso, de que o dinheiro faz falta, faz. Famílias estão passando por dificuldades, estão, mas entre uma dificuldade hoje que você tenha e que amanhã você possa recuperar, ela é muito melhor do que você ter um parente e um amigo seu morto, que aí a gente não tem mais o que poder fazer. A pandemia Covid-19 também, ela tem todas essas matizes, né, que tu acabaste de falar, mas ela reposiciona a saúde e a humanização das vidas, né, entre as decisões e entre as decisões políticas, né, e as atenções públicas, né, Cristina? Inclusive com relação a temáticas que a gente já convive há muito tempo, né, no âmbito aí da saúde da população negra, o próprio racismo, né, que define quem é que é mais humano que outro, né, quem é que tem a humanidade, né, ou é considerado menos humana, né, do que outra, aquela articulação toda entre viver e morrer, entre as qualidades de vida, as comorbidades, as doenças, né? A saúde ela ganha uma outra abordagem. Nós vamos realmente conseguir dar essa centralidade para as vidas humanas com essa pandemia? Como é que vocês, profissionais de saúde, estão discutindo na perspectiva da saúde? A gente tem o povo da economia discutindo a partir da economia, a pandemia, temos o pessoal da área de relações internacionais, de ciência política, discutindo também a partir dos seus campos. Agora, eu queria entender um pouco o que o campo da saúde, principalmente o campo profissional, não só o campo teórico, mas o campo profissional de quem está aí nas entidades de classe, quem está na primeira linha, na chamada primeira linha de resposta, o que vocês estão discutindo a partir disso tudo que é a centralidade da pandemia, ela é da saúde? É o seguinte, com certeza, todos nós profissionais que estamos atuando de forma direta com o paciente suspeito de Covid ou o paciente já confirmado, estamos vendo toda essa problemática de uma forma muito sensível, tá? Então, assim, a gente não tem medidas. Não tem medido esforços, deu uma travadinha aqui. Às vezes essa ferramenta ela nos trai, né, gente? Estão aqui. Voltou. De vez em quando ela dá uma travadinha. Viu? Então, são discussões internas que estão sendo gestadas em todas as esferas, né? Então, assim, temos um comando central, que é da Secretaria de Saúde, do secretário, né, e do governador, e diante da realidade de cada regional, de cada hospital, a gente vem adequando essa problemática, para que, como eu te disse, que isso possa ser feito da forma mais efetiva possível. Tá? Assim, essa coisa mesmo de estarmos solidários. A palavra seria essa, solidários e esperançosos na recuperação de cada paciente que aparece em cada hospital. Certo. Bom, nós estamos aqui com 11 pessoas, né? Entre elas, 2 integrantes da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, Vera Araújo, que é sua irmã, advogada, nossa frentina, e também Neide Rafael, integrante da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno. Temos alguns comentários aqui, Cristina, que eu vou trazer aqui para a gente, né, interagir um pouco com o pessoal e também convidar para quem tiver perguntas, né, para interagir conosco. Temos aqui o Carlos Deise dizendo parabéns, Cris. Temos Obrigada, também Carlos, a Dani Andrade. Muito fofa. A Dani Andrade dizendo quanto orgulho da minha mãezinha. Ó, o Dia das Mães está aí, já está fazendo carinho, chamego. A Paulinha Ferreira dizendo que orgulho de você, amiga Cris. Minha comadre querida e linda.
Paulinha dizendo isso mesmo. A Vera Araújo dizendo interessante a articulação do tema no cenário internacional. A Ivanda Cardoso, enfermeira, que foi aqui, quem Minha estreou coleguinha. conosco as lives. Grande enfermeira. E a Neide Rafael fazendo comentário, salve, salve, sua vida é essencial, gratidão. A Kelly comentando, essa enfermeira é top. Obrigada, Kelly, pelo carinho. A minha colega de UTI, trabalhamos juntas na UTI lá do HMIB. Maravilha. Cristina, quero aqui trazer algumas perguntas, né, que nós trabalhamos no âmbito do eixo de comunicação, a partir aí da Jacira Silva, jornalista, né, produtora das lives. Como enfermeira de serviço público, concursada há 18 anos e lotada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mulher negra, como é que tu avalia o atendimento médico da população negra no sistema público de saúde do Brasil e de Brasília? Viu, assim, eu posso falar muito bem, assim, do hospital que eu trabalho, que eu faço parte dessa família HMIB há 11 anos, é isso mais ou menos. Então, é o seguinte, lá por ser um hospital escola, então, assim, desde o início, nós trabalhamos muito com a política de humanização, que durante muito tempo era um dos pilares de política do Ministério da Saúde, que sempre incentivou que nós, profissionais, trabalhássemos de forma bem acolhedora, aquela coisa de acolher, porque é muito difícil você se dirigir até uma unidade hospitalar para você mesma, ou para levando algum parente ou algum amigo, e você não ter uma receptividade positiva por parte dos profissionais. Então, assim, a gente trabalha com a base de que o atendimento ele tem que ser igualitário para todas as pessoas, independente de gênero, de raça, condição socioeconômica. Então, a gente trabalha nesse pilar de acolher o paciente para que ele se sinta, naquele momento, uma pessoa importante e não só mais uma pessoa que está procurando uma unidade de saúde. É A claro que... humanização, né? Os princípios da Exatamente. humanização do SUS, né? Uhum. É claro que a gente sabe que existem alguns profissionais que não comungam muito dessa política, né? Que tem, mas assim, de forma geral, assim, a grande maioria, posso assegurar, que trabalha dentro dessa questão de saber acolher e saber receber o paciente de forma bastante positiva. Certo. Temos aqui mais comentários da Paulinha. Os afiliados João e Lara também estão presentes. Ai, que fofos! Tem que ser. E a Rosália dizendo: a família Araújo parabeniza essa enfermeira tão dedicada. Isso é coisa de mãe, elogio de mãe. Obrigada, minha linda. Elogio de mãe, mas muito importante, né? Considerando, inclusive, todas as regressões contra a categoria, né, de enfermagem que nós vimos no final de semana, enfermeiros e enfermeiras fazendo protesto pacífico na Praça dos Três Poderes e solicitando ali justamente cuidados, né, equipamentos de saúde, né, a sensibilidade do poder público, fazendo apelo para a população para que fique em casa. Nós temos visto aí, né, aumentando o aumento, né, da pandemia no Brasil. E aí, justamente, o quanto que é importante reconhecer e agradecer o trabalho de pessoas que se levantam todos os dias, né, que têm plantões, né, que passam por situações de pressão e decisão, né, uma situação, inclusive, por vezes, de falta de equipamentos, né, Cristina? Então, é realmente um reconhecimento bastante importante que a Rosália traz aqui para a gente. Voltando aqui à nossa pauta, existe alguma pesquisa que traz o censo racial no sistema público de saúde? Quantas negras e negros estão em cargos de destaque? Vocês têm essas informações? No teu dia a dia, tu pode dizer também se há o racismo estrutural nessa área, na área de saúde, na enfermagem?
Bel, o seguinte, eu particularmente eu desconheço a existência de um censo com esse recorte, tá? Não conheço. E assim, em relação, volto a dizer, do meu nicho, que é o HMIB, ao longo desses anos que eu estou lá, eu conheço apenas uma médica negra que foi superintendente, quer dizer, que é o cargo maior dentro de uma estrutura regional de saúde. Então, eu conheço apenas uma, que durou pouco tempo, depois ela saiu, foi para um outro cargo também dentro da própria SES, e assim, Uhum. eu particularmente, eu já ocupei alguns cargos de chefia dentro da unidade, lá do HMIB, conheço algumas outras servidoras que atualmente têm cargos de chefia, eu mesma, assim, em todas as gestões, eu sempre fui convidada para assumir cargo de chefia. Atualmente, assim, como eu tenho uma mãe agora já está com 90 anos, como ela diz, quase fazendo 91 anos, eu preferi ficar um pouco distante dessa coisa da gestão, porque você tem que ter uma dedicação maior, você tem que estar muito mais presente. E como eu priorizo muito estar em convivência com a minha família, então, nesse período, eu resolvi não assumir cargo de chefia, mas sempre estou em contato. O ano passado mesmo, eu estou até agora respondendo pela supervisão da classificação de risco, por conta do afastamento de licença maternidade da colega, mas assim, sempre colocando, não quero ficar de forma efetiva, estou momentaneamente porque assim, é muito desgastante. A assistência, você tem o trabalho, você tem o desgaste emocional, mas quando você sai dali, você deixa os problemas ali. Você, enquanto chefe, enquanto Gestão, né? gestor, Gestão. enquanto Uhum. gestor, você vai para casa, você leva o trabalho porque ele não sai de você. Então, por uma questão pessoal, eu realmente resolvi não assumir nenhuma chefia. E aí, assim, a nossa atual gerente de enfermagem lá, Cristiane Soler, é uma pessoa assim extremamente solidária, super batalhadora, que defende a categoria da enfermagem com unhas e dentes. Então, assim, é uma pessoa que nós, profissionais de enfermagem, temos todo o aporte por parte dela. Certo. Mas tu já foi chefa, né? Por exemplo, recentemente no Centro de Saúde da Canangolândia, durante 5 anos. Tu pode contar pra gente como é que foi essa experiência? Tu teve Ali, apoio, por exemplo, do Conselho Regional e Local de Saúde do Distrito Federal? olha, assim, quando eu fui chefe do Centro de Saúde da Candangolândia, por incrível que pareça, eu era a servidora mais nova de idade e lá dentro do próprio setor. Fui muito bem recebida e, por incrível que pareça, eu participei da criação do primeiro Conselho Regional de Saúde da Candangolândia. Então, assim, a gente tinha uma parceria muito boa com a comunidade, com o pessoal da educacional. Então, assim, a gente fez um conselho que ele era bastante atuante. Então, assim, tínhamos muito essa parceria, essa troca de experiência que foi muito válida, foi bastante interessante. Certo. Temos aqui. hum, é a, não consigo identificar, mas é RCSA 1313, diz parabéns, minha filha, muito orgulho. A Rosália Santana está dizendo que foi a irmã que escreveu pela sua mãe. E a Vera está fazendo uma pergunta. Vera Araújo, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, está perguntando: o sistema de saúde do DF tem alguma atenção específica para a população negra? Olha, eu desconheço. Eu sei que, assim, no âmbito nacional, né, federal, nós tivemos
Em 2000, gente, não posso, eu vou lembrar a época mesmo, nós tivemos a criação da Política Nacional de Saúde Integral da pessoa negra, tá? Então, assim, na época, nós tivemos reuniões aqui, que foram chamadas todas as comunidades, representantes para a implantação dessa política integral de saúde da população negra que, pelo que eu observando no site do Ministério, em 2018, final de 2018, ela deixou de existir. A gente não tem mais registro de nenhuma atividade. Assim, lembrei, foi em 2009 que foi a criação dessa política integral de saúde da população negra. E que, assim, tinha todo um recorte, inclusive antes, enquanto eu era consultora na área de hipertensão e diabetes, nós fizemos um levantamento de todas as comunidades quilombolas existentes à época, para conhecermos um pouco da sua realidade e, de acordo, assim, adaptar a proposta, né, do Ministério da Saúde com a perfeita integração, respeitando as suas crenças, os seus costumes, para que eles também pudessem nos aceitar e abraçar as nossas sugestões para uma melhoria na sua qualidade de vida, assim, na área da saúde, tá? Assim, os hábitos que deveriam ser adotados, algumas coisas que deveriam deixar de existir, mas, assim, em 2018, eu já não vi mais nenhum relato de atividade dessa política. Não sei nem se ela é vigente no Ministério da Saúde. E no âmbito do DF, eu particularmente desconheço. Pois é, a gente fala de saúde da população negra, né, de uma política integral de saúde da população negra, que responde a uma série de questões, né, como a eliminação do racismo, o enfrentamento do racismo no Sistema Único de Saúde, considerando, sobretudo, os princípios do SUS, né, de universalidade, de gratuidade, de integralidade, né? Equidade e considerando, sobretudo, as especificidades da população negra, tanto quanto maioria populacional, quanto de acometimento de comorbidades, né? Entre as quais tu já citaste algumas, né? Hipertensão, diabetes, né? Até mesmo as doenças hepáticas, né? A anemia falciforme, o próprio HIV/AIDS, e entre outras enfermidades que estão surgindo, né? Novamente, como sífilis, né? As doenças sexualmente transmissíveis, né? Como tuberculose, né? Como o próprio sarampo, né? A dengue, né? Que mata, né? Muita gente negra. Um número muito elevado no DF, do número de casos de paciente com dengue, assim, bem crescendo assustadoramente. É impressionante. E aí, justamente, e essa é uma das áreas com muita articulação do movimento negro, a saúde, né? Em razão justamente de como que a definição entre quem vai viver e morrer se dá justamente pela qualidade ou não da assistência à saúde, né? Então, o teu comentário com relação a essa política de saúde integral da população negra, como ela vem sendo esvaziada ao longo do tempo, é uma das questões mais sérias e que ganha justamente aí mais atenção, né, com relação às vulnerabilidades que a população negra vivencia historicamente no Brasil no campo da saúde, no contexto, inclusive, dessa pandemia, né, que vai, inclusive, matar muito mais gente negra, embora o maior caso dos contágios das infecções, né, sejam verificados, né, sejam aí em diferentes grupos, mas quem está morrendo mais no Brasil de Covid é a população negra, algo semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, né? E que o movimento negro lá teve, né, uma série de levantes em Chicago, né, no sul dos Estados Unidos, em Nova York, inclusive, Washington, né, no sentido de evidenciar o quanto que o racismo,
né, distancia o povo negro do serviço de saúde e, mais que tudo, vulnerabiliza no momento de uma pandemia tão devastadora quanto esta. Aí queria te ouvir um pouco sobre, inclusive, o perfil da pandemia no Brasil, porque na Europa acometeu muito mais pessoas idosas, né? Inclusive os óbitos, né? Se fez toda uma mobilização mundial com relação às pessoas idosas. Nos Estados Unidos já vai para um outro perfil, e quando chega aqui no Brasil, a gente tem visto que, inclusive, a pandemia está travando um pouco. Tem disso, por vezes, no Instagram. Acho que... Não sei o que tu pegou aí, mas o que eu estava dizendo era que nos Estados Unidos, né, a gente teve ali a demarcação racial e étnica, né, com o povo negro e o povo latino, que na Europa a maior parte dos óbitos acometeu aí a população idosa, e que no Brasil a gente está vendo, inclusive, um contágio muito maior entre pessoas jovens e adultas, né? Inclusive com relação aos óbitos. Queria que tu comentasse um pouco sobre o perfil, como é que a pandemia está revelando, né, outras facetas no Brasil. Realmente, Bel, assim, temos pouquíssimos estudos e números estatísticos, né, sobre a questão do recorte de pessoas acometidas pelo Covid, pela questão racial. Assim, existe um estudo pequeno, muito pequeno, em São Paulo, que faz esse recorte e que, assim, tem uma inversão. Assim, no primeiro momento, as pessoas brancas, elas são mais acometidas do que os negros. Eu não sei se quer dizer, com certeza deve ter sido, porque os primeiros casos da Covid-19 no Brasil, ela iniciou-se com pessoas brancas, com poder aquisitivo alto, que estavam de férias pela Europa ou pela América do Norte, e que, quando retornaram, começaram a apresentar os sintomas. Então, até nesse momento, a gente só tinha essa predominância com as pessoas brancas. As pessoas de raça negra, nesse primeiro momento, não estavam sendo acometidas. Acredito que, a partir do momento em que a população negra começa a conviver, que muitas trabalhavam na casa dessas pessoas, passam a conviver com essas pessoas, elas começam a aparecer também na população negra. Mas, assim, como eu disse, até então existe uma inversão. Nós temos um quantitativo menor de negros contaminados, mas, infelizmente, nós temos um quantitativo maior de negros que foram a óbitos. Isso, claro, que deve passar pela essa coisa socioeconômica, né? Porque, assim, as pessoas anteriores acometidas pelo Covid são pessoas de poder aquisitivo alto, que têm um plano de saúde, então, assim, procuraram hospitais particulares, e à medida que essa pandemia começou a avançar de forma descontrolada pelo país, em algumas regiões, as unidades do SUS, que já tinham um déficit de número de leitos de UTI baixo, então, assim, ela passou a ser muito demandada, então, assim, chegando em um determinado momento de que não tinha mais condições de estar assistindo de forma adequada essa população. Então, assim, como você bem colocou, existe uma diferença do perfil da faixa etária da Covid no Brasil. Nós temos aqui uma predominância das pessoas na faixa dos seus 20 até os 49 anos de idade. Tá? Então, é a população que está sendo mais atingida. Mas a mortalidade, ela continua sendo na população acima de 80 anos. Então, assim, e isso assim, é uma questão mesmo inerente do ser humano. Assim, eu falo por experiência de UTI,
Quando nós temos pacientes mais jovens, a recuperação por conta do seu metabolismo é muito mais eficiente do que aquelas pessoas com pouco de idade. Então, essa relação influencia muito. Acredito, Bel, que assim, até o momento, apesar de que temos algumas regiões no país, algumas cidades principalmente, que estão com a sua taxa hospitalar toda muito alta, e que aqui no DF, até então, estamos vivendo uma certa tranquilidade, deve-se muito a uma campanha informativa e muito contundente por parte do governante local e as pessoas começarem realmente a compreender essa necessidade desse isolamento. E aí, quando você vai para essa coisa dessa faixa etária, são dos jovens, né, que são mais afoitos, mais destemidos, que devem pensar, eu sou malhador, faço academia, então não vou pegar, isso não chega até mim. Então, a gente está tendo esse percentual muito grande com essa faixa etária. E também com um maior quantitativo das pessoas do sexo masculino. Então, a gente também ainda tem esse recorte, a gente consegue identificar. Aqui no DF, essa questão do recorte racial, a gente não consegue ter ainda nenhum dado informativo sobre isso. Porque não tem a desagregação dos dados raça-cor, né? Que é Isso. algo também que a gente não, que vem, o movimento negro vem denunciando, inclusive pressionando por meio nas vias, né, nas instâncias jurídicas, para que realmente se tenha o fornecimento de dados desagregados, para que a gente saiba aí realmente né, qual é o impacto da pandemia no sentido aí né, das mortes, né, dos óbitos decorrentes da pandemia. E, para além disso, a própria notificação dos casos, né, porque não somente dos mortos e mortas, infelizmente, né, mas de quem realmente se infectou. Hoje saiu uma informação, a gente até trocou aqui pelo WhatsApp, né, com relação aos casos de Covid, as cidades mais populosas no Distrito Federal. E aí a gente vê essas informações se referem a 1º de abril até 30 de abril. Né? Então, em Ceilândia, né, em 1º de abril, tinham sido identificados 3 casos de Covid. Em 4 de maio, né, já são 80 casos e 5 mortes, o que revela um aumento de casos de mais de 2.500%. Né, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em Samambaia, em 1º de abril, eram 6 casos. E hoje não, 4 né, 4 de maio, 69 casos, né, de contágio e 2 mortes. Um aumento de 1.050% entre os 6 casos e os 60 casos, né? 69 casos. Em Taguatinga, em 1º de abril, foram 7 casos, 7 notificações de Covid. E no dia 4, ontem, 68 casos e 1 morte. Né? Então, entre os casos de Covid, entre 1º de abril e 4 de maio, 800% de aumento. Qual é realmente a previsão aqui no Distrito Federal que vocês estão trabalhando, Cristina? A gente tem visto que o DF, né, a imprensa local, a grande imprensa local está divulgando, inclusive, que o chamado pico, né, no Distrito Federal em torno tá sendo, no DF está sendo levado para frente, né, na medida em que ainda não apresenta, né, um crescimento, embora tenha uma elevação, né, isso está verificado nos dados, tenha uma elevação dos casos de contágio, mas ainda muito menor que a média nacional e do que muitas capitais. Hoje, entre as 27 capitais, o Distrito Federal está na 15ª posição. Tá Né? na nona. Bom, estava vendo lá são vários dados, né? Uma coisa incrível. Uhum. E, para além disso, a gente também vê alguns redutos, né? Como o próprio presídio, né, da Papuda,
aí comparando o plano piloto, né, com as regiões administrativas, e que também o movimento negro está se mobilizando para fazer toda a denúncia, porque já tem aí, inclusive, articulações para levar presos e presas infectados e infectadas para containers. Então, uma situação de degradação humana. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essas informações todas de saúde, que são muito intensas, né? Todos os dias nós temos uma série de informações novas, e como é que a gente articula no nosso campo, que é o do enfrentamento do racismo e do sexismo na saúde. É o seguinte, aqui em Brasília, como você bem colocou, teve um aumento muito grande dos números de casos confirmados. Eu acredito que esse aumento deva-se a partir do momento que foi implantado o sistema de testagem rápida, né? Que é aquele sistema que em 20 minutos você pode saber se você teve já contato, que aquele teste ele vai te dar a certeza se você já teve contato ou não. E aí, em sendo positivo aquele teste, você vai para outros mais específicos para dizer se você está na forma ativa, você teve a doença, mas de forma branda e que não interferiu no seu dia a dia. Mas, assim, é muito assustador, assim, além dessas regiões administrativas que você coloca, mas assim, nós continuamos em Brasília com o maior índice de pessoas positivas, são as pessoas consideradas do plano piloto, né? E que aí, proporcionalmente, nós temos a região administrativa do Lago Sul. Isso. Assim, a gente aí volta àquela velha história do início, de quando se iniciou, que eram com pessoas de alto poder aquisitivo. E, assim, essa questão da Covid no sistema prisional é uma coisa muito preocupante, muito difícil de se trabalhar. Assim, acredito eu que claro, no primeiro momento ela foi levada, até de onde eu tenho escutado, foi levada por profissionais, tanto militar, ou civil, que faz a guarda, do que do próprio preso, tá? Então, assim, é uma questão muito difícil. Eu não sei como que as equipes de saúde do sistema prisional estão lidando com isso, porque, assim, nós que trabalhamos na rede hospitalar, nós temos um apoio muito grande da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e de Segurança do Paciente. Então, a gente, assim, de forma muito frequente, nós fazemos treinamentos internos sobre a questão da paramentação e da desparamentação para se evitar o contágio quando você está em contato com essas pessoas. Então, assim, vou falar um pouco da minha experiência de porta, tá? Como assim, na porta da pediatria, que é onde eu faço classificação de risco. Então, lá, todos nós profissionais trabalhamos com todos os EPIs necessários, a gente faz o uso de máscara, de luva, de avental e de touca, e a dor no zero, tanto que assim, já peguei a mania, hoje em dia nem um anelzinho, um brinco, nada eu uso, nem maquiagem, então assim, nem protetor solar eu tenho usado ultimamente por conta que isso danifica a proteção, a maior proteção das máscaras, tá? Então, a gente, quando atende todo o paciente e que ele, quer dizer, os pais relatam uma história de febre, mas algum sintoma respiratório, ou que teve febre e teve contato com algum caso suspeito, ou só uma tosse, esses pacientes, eles já são automaticamente levados para áreas de isolamento. Nós temos lá assim, o isolamento, uma sala, né, para atender pacientes de isolamento. Temos, em primeiro lugar, seria encaminhado para lá. Temos a sala de punção. Aí
quando ocupa essas duas, nós vamos ocupando essas pessoas dentro dos consultórios. E aí, nesse momento, quando a pessoa, os pais ou as crianças maiores chegam sem máscara, nós oferecemos máscara, porque assim, dentro da unidade hospitalar, o HMIB, nós tivemos um grupo de colegas enfermeiras, que assim, até duas pessoas com muito convívio meu, assim, a enfermeira Dulce e a Dani, assim, estão bem à frente, e a enfermeira Conceição junto com o voluntariado. Então, assim, estamos confeccionando máscaras e disponibilizando para a população de um modo geral, bem como para os servidores que estão na área administrativa, quer dizer, aqueles servidores que não estão em contato direto com o paciente, que são essas máscaras que a gente hoje apelida de etiqueta respiratória, né? Que então você, ao conversar, você evita de estar soltando os gotículas e parar na outra pessoa. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, que aí eu volto a dizer, eu não sei como é que está sendo feito lá no sistema da saúde, do sistema prisional, e desde domingo, o hospital já tomou a medida que nenhum servidor adentre dentro do hospital sem estar com o uso da máscara. Então, assim, todos esses cuidados a gente vem tomando, a gente volta e meia, a gente está conversando, tem sempre reuniões, assim, como eu te disse, a equipe da CCIH e da segurança do paciente tem trabalhado muito com o servidor nessa questão de ter toda a precaução para se evitar o contágio. E aí é um outro dado que, assim, diante da linha de tratamento proposto pelo GDF para os pacientes positivos e aqueles mais graves, então, assim, nós temos uma rede, assim, toda bem desenhada. Então, assim, no primeiro momento, caso suspeito mais grave, esses pacientes são encaminhados para o agarram. O Agarram está com a equipe toda treinada, estão fazendo reforma das suas instalações, número de leitos de UTI, assim como o Hospital de Santa Maria. Então, assim, eu vejo essa coisa de se pensar em colocar a pessoa privada de liberdade em container, isso é um absurdo, é assim, é uma atrocidade, é algo realmente assim que deixa a gente, enquanto profissional de saúde, que está ali no dia a dia na ponta, cuidando e tratando, observar e saber desse tipo de conduta. É inadmissível uma história dessa. Certo. Temos aqui outras frentinas também que se somaram à live, estão participando, integrantes da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, a Margarete Rose, a Ludmar Serra, também a Cecília Lully, que entrou. Temos a Cláudia Regina Carvalho, de Samambaia, parceira da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e em torno, né? Desejando aqui boa noite. A Cláudia faz um comentário. Então, é mais uma doença da elite que chega à classe dos pobres. Essa informação é correta? Eu não poderia nem dizer que seria uma doença da elite, porque assim, se você pega ela quando iniciou nos outros países, ela cometia todo mundo. No Brasil, ela foi introduzida pela elite. Mas assim, é uma doença que pega todo mundo, e aí, assim, nós temos alguns viés que, se a pessoa tem alguma comorbidade, ela está mais sujeita a desenvolver uma forma grave, né? Então, assim, das pessoas no DF que estão positivas para o COVID, a maioria dessas pessoas, ela tem problemas cardiovasculares.
e que nisso se inclui a hipertensão arterial. Tá? Então, essa seria o primeiro, assim, elas, quando da pesquisa, assim, a gente tem em torno, acho que de 60% das pessoas que refere ter alguma comorbidade, principalmente da parte cardiovascular. E aí, quando a gente vai para a questão da população negra, sabidamente nós temos a hipertensão arterial, ela é uma doença muito predominante na população negra, né? Esses fatores hereditários, e que aí ao longo do tempo foi se somando com condições socioeconômicas, a questão do seu estilo de vida, que assim, a cada dia que eu falo assim, a gente, se não toma cuidado, nós nos tornamos muito sedentários. E essa questão de você ser muito sedentária, você fica muito mais propensa a ter várias doenças e desenvolvê-la de formas muito graves. Tanto que, assim, que um dos pilares de orientação, no primeiro momento, para os hipertensos é a conscientização de que temos que ter uma alimentação saudável e atividade física. E que aí a gente vai para aquele contraponto. Os alimentos saudáveis são muito mais caros. E, sabidamente, nós temos, infelizmente, a grande maioria de nós negros não temos condições de ter acesso a esses alimentos mais saudáveis, nem tampouco de ter um tempo para poder fazer uma atividade física que iria melhorar muito essa sua condição de vida, né? Então, assim, de que é uma doença da elite, eu não concordo, mas assim, que chegou no Brasil via a elite, sim, e que vem com a medida que ela começa a ser disseminada, ela vai acometer, daqui uns dias nós vamos ter muito mais pessoas negras acometidas pelo Covid por conta de condições socioeconômicas. Então, assim, são pessoas que normalmente moram em casa, têm famílias grandes, que moram em casas pequenas e que têm aquele espaço muito pequeno para estar dividindo com muitas pessoas. Então, e aí a gente sabe que não vai ter condições de ter aquele isolamento adequado e necessário. Mas, assim, temos que ter consciência de que não está tranquilo, não está favorável, nem está dominado. Temos que continuar com o isolamento, temos que continuar fazendo o uso de máscara, a higienização das mãos, assim, é de fundamental importância. E que os governantes, né, os gestores, eles passem a olhar de uma forma um pouco mais atenta, um pouco não, bastante atenta para essa comunidade que sempre foi muito deixada de lado, né? Então, assim, existe já grupos de sociedade já fazendo essa provocação que teve início, que é onde a gente até agora tem esses dados sobre a questão Covid barra a raça negra, que é em São Paulo. Temos aqui também que entraram outras integrantes da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, a Ana Célia Lully, também entrou a Lídia Garcia. A Dulce está dizendo: a luta ainda será grande para os negros. E a Márcia diz: e com esse governo estamos ainda mais de lado. A Ludmar está dizendo: esclarecimentos importantes para o nosso povo. Parabéns, enfermeira Cristina. A Vera Araújo está dizendo: há pouca transparência de dados sobre a Covid no sistema prisional. E temos aqui Crochê Juliana está dizendo: Cristina lacrado demais, exemplo de enfermeira. Obrigada, Ju. Ivanda, tua colega enfermeira, parabéns, Cris, está mandando muito bem. Temos Obrigada, palminhas e muitos corações. Já estamos aqui quase encerrando nosso tempo, passa rápido, né? Por incrível que pareça, passa mesmo. Viu? Queria te colocar duas perguntas. Uma que vem da Cecília Lully. Você acha que o Brasil será o próximo epicentro da pandemia?
né? Pode se tornar um epicentro. E temos a Daneide Rafael, também parabéns pelo didatismo e suas informações. Existe preocupação com a primeira infância? Olha, Bel, eu não me lembro a pergunta quem fez. O seguinte, existem estudos em todo o mundo que o número de pessoas da primeira infância infectada pela Covid-19 é bem baixo. Como eu coloquei, então, assim, como eu trabalho num hospital que ele é referência na parte infantil e materna, existe todo esse cuidado lá. Acredito que em todo, como essa é uma orientação, e é claro que cada região vai se adequando à sua realidade, que todos estão tomando esses cuidados, né? Então, em número de menor de 2 anos, no DF, nós tivemos até agora 11 casos, tá? 11 casos. 11 casos. De 2 a 10 anos, nós tivemos 14 casos, 14 casos. Aí você já passa para já aquela coisa do jovem, né? Que é de 11 a 19, nós temos 35 casos, de 20 a 29, nós temos 301. De 30 a 39, que é aquela grande incidência, nós temos 551 casos registrados, e de 40 a 49, nós temos 392 contaminados. Aí ele já começa a ter o declínio, que é aquela coisa que a gente vem colocando da diferença dos outros países. Aí, quando eu vou para a população de 50 a 59 anos, nós temos 264 casos confirmados, de 60 a 69, 134, de 70 a 79, 56, de 80 anos a mais, nós temos 35 anos, ou 35 casos. Então, assim, assim, em relação à criança, né, os menores, essa semana mesmo, foi ontem, anteontem, eu conversava com 2 pediatras que, assim, que o ano passado, nesse período, lá no HMIB, nós chegamos a ter, em um dia, eu estava presente em um dos dias. Nós tivemos 8 crianças dentro da emergência pediátrica em ventilação mecânica. Aí ele me disse que teve um plantão dele que chegaram a ter 12 crianças. E essa é uma época muito grande dos problemas respiratórios. À medida que foi tomado acertadamente pelo gestor local de suspender as aulas, então nós deixamos de ter essa troca dos vírus por parte dos escolares. Então, eu acho que também, em função disso, nós temos aqui até agora esse baixo número de crianças que foram contaminadas. E aí, assim, naquela faixa etária, que como eu coloquei, são pessoas que, assim, hoje mesmo, quando eu estava indo para o hospital trabalhar, eu passei aqui pela L2, eu vi 8 pessoas correndo, e assim, às vezes até em dupla, sem máscara. Fica complicado, né? Isso que assim, o governo está colocando, não pode sair sem máscara, mas você então ainda vê essa coisa por parte dessa população jovem de forma muito irresponsável, colocando em vida, ou colocando em risco de morte, a sua própria vida, como de todas as outras pessoas que estão se cuidando. Certo. Bom, eu vou pedir para tu fazer tuas considerações finais. A nossa live está realmente acabando. Ana Célia dizendo, ótima live, parabéns, Cris e Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno. A Neide Rafael dizendo, momento excelente, muito formador, gratidão, diva enfermeira, toda a honra e afro-orgulho. A Alfa dizendo parabéns. Ah, que pena. Cris, o celular da nossa mãe ficou sem bateria, mas ela está no maior orgulho, diz a Vera. E a Alfa está dizendo sucesso, eu também, vizinha orgulhosa. Então, tuas últimas considerações aqui para nós, né? Essa é uma roda de conversa, né? Que ela não termina aqui, né? E nós vamos continuar aí os debates. Muito obrigada pela tua participação, Cristina. Tuas considerações finais.
Bel, assim, eu que tenho nesse momento a agradecer na pessoa de Jacer e você e toda a Frente de Mulheres Negras do DF e o entorno pela essa oportunidade de estar passando um pouco de experiência que eu tenho vivido, um pouco do conhecimento, porque assim a história da Covid, ela, a cada momento, você tem informações novas e devemos sempre muito ter cuidado quando formos compartilhar alguma informação, verificar realmente se aquilo é verdadeiro ou se é uma fake, porque assim, o que nós menos precisamos nesse momento são de alardes. Temos que ter precaução, temos que informar de forma correta e eficaz a população de como a pandemia está no momento no país. E nunca fazer alarde, nem também minimizar, dizendo que é uma gripezinha, que é um vírus fabricado. Então, assim, não é vírus fabricado, não é uma gripezinha, é uma doença muito séria, que só as pessoas que já passaram e que conseguiram se recuperar têm condições de dar o seu depoimento do quanto foi sofrido, do quanto foi dolorido, aquela sensação de estar faltando o ar, que realmente é uma coisa muito séria. E voltar a fazer as recomendações. A todo momento, vamos usar máscara, é de suma importância. Ela é uma barreira que não é que ela vai impedir que você tenha o contágio, mas ela vai dificultar muito que você venha ter ser contagiado pelo Covid. É a questão de lavar as mãos, higienização de todas as coisas, que quando você faz suas compras, chegar em casa é um saco, ter que lavar tudo, o saco, mesmo um saco plástico, ter que lavar, desinfetar, porque isso é que vai nos garantir um amanhã com melhores expectativas. Porque se a gente entrar nessa vibe de que está tudo muito tranquilo, tudo muito dominado, a coisa vai desandar e muito. Tá? Tá bom. Então, um beijo Obrigada. muito grande para todos vocês e todas as pessoas que participaram dessa live. Muito obrigada. Fica aqui minha gratidão. Obrigada. E lembrando, pessoal, que na sexta-feira temos uma outra live que nós vamos divulgar aqui. Uma boa noite. Obrigada, até mais. Tchau.